Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a nossa missão é mergulhar fundo e desmistificar aquela que é, sem dúvida, a ferramenta mais importante da era moderna: o computador. E fiquem tranquilos, tá? Não vamos ficar presos em jargões chatos. Pelo contrário, nós vamos usar uma analogia incrível aqui, pensando no computador como uma verdadeira fábrica de ideias. É uma jornada fascinante, então bora lá entender essa tecnologia de um jeito totalmente novo. Só para a gente se organizar, olha o nosso roteirinho aqui na tela. Vamos passar pelos fundamentos da tecnologia, depois mergulhar nos componentes lógicos, que é o software, em seguida vamos para o hardware, que é a parte física, damos uma parada nas memórias e armazenamento e, por fim, vamos ver essa nossa fábrica trabalhando a todo vapor. Então, começando pelo começo, fundamentos da tecnologia. Vamos entender de uma vez por todas a nossa base digital. A gente precisa definir primeiro o que é a TI, né? A tecnologia da informação. Basicamente, é esse campo gigantesco que gerencia e processa os dados de qualquer organização moderna. Desde aquele sistema de caixa do mercadinho da esquina até redes de inteligência artificial super complexas, a TI é a grande responsável por guardar, proteger e fazer a informação circular. É a base de literalmente tudo o que fazemos hoje em dia. E olha que interessante, assim como a gente usa metros para medir distância ou quilos para o peso, a informática tem as próprias réguas dela. A velocidade com que a máquina pensa, por exemplo, a gente mede em hertz, geralmente na casa dos gigahertz, que são bilhões de operações por segundo. Já o espaço para guardar as coisas a gente mede em bytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Ter essa noção é o primeiríssimo passo para a gente entender o poder de fogo de qualquer equipamento que a gente use. Beleza. Indo para a seção 2, componentes lógicos, o software, a verdadeira alma do computador. O software é exatamente isso, a alma do negócio. Porque, vamos ser sinceros, sem ele, a máquina na sua frente é só um peso de papel caríssimo. Ele é a parte lógica, aquele conjunto invisível de programas, procedimentos e rotinas que ditam as regras e falam exatamente o que a parte física tem que fazer e, claro, quando fazer. E a gente divide esses programas dependendo do que eles fazem, tá? Tem os softwares de sistema tipo o Windows ou o Linux, que são os gerentes da nossa fábrica. Abaixo deles temos os aplicativos, que a gente usa todo dia para resolver problemas, tipo o Word ou o Excel. Tem os de desenvolvimento, que servem, adivinha, para criar outros programas. E não podemos esquecer as categorias educacionais e as de entretenimento, que são os nossos jogos e plataformas de streaming. Cada um no seu quadrado, fazendo a sua função. Além do uso, a gente classifica o software por licença. E aqui tem uma pegadinha que muita gente confunde, viu? O software livre é aquele que te dá liberdade total para mexer no código-fonte dele. Já o freeware, ele é de graça, você não paga nada, mas o código é trancado, você não pode alterar. Temos também o proprietário, que é aquele comercial que você tem que comprar uma licença oficial, e o shareware, que é só um test drive, um período gratuito temporário. Então a regra de ouro é: grátis e livre nem sempre são a mesma coisa nesse mundo. Bom, agora a gente vira a chave para a seção 3. Componentes físicos, o hardware, o corpo da máquina. Em contraste total com aquele mundo invisível do software, o hardware é a parte tangível, é tudo aquilo que a gente consegue tocar. As placas, os fios, os chips, é a infraestrutura real e física que vai colocar aquelas instruções lógicas do sistema em prática. E o coração de todo esse corpo físico é a CPU, o processador. E ele é genial porque se divide em 3 partes super inteligentes. A unidade lógica e aritmética, ou ALU, que é a supercalculadora pesada. A unidade de controle, que é tipo um maestro de orquestra ditando o ritmo de todo mundo. E os registradores. Pensem nos registradores como um bloquinho de notas minúsculo onde a CPU anota informações super rápido para não esquecer no meio do caminho. Agora, para que nós, humanos, possamos conversar com essa máquina fechada, a gente precisa de pontes de comunicação. Esses são os periféricos. Os de entrada, tipo o teclado e o mouse que você usa, mandam as nossas ordens para dentro. Os de saída, como o seu monitor, mostram o resultado do que a máquina processou. E tem os mistos, né? Tipo uma tela sensível ao toque ou um pendrive que fazem as duas coisas simultaneamente. Com essa interação toda fluindo, a gente chega numa parte crucial. Nossa seção 4. Armazenamento e memórias. Onde exatamente os nossos dados vivem? O que a gente precisa gravar aqui é a diferença absoluta entre esses tipos de memória. A memória volátil, tipo a famosa RAM, sofre de uma amnésia imediata. Puxou o computador da tomada, ela esquece absolutamente tudo na mesma hora.
Já a memória não volátil é aquela que lembra das coisas para sempre, mesmo sem energia nenhuma. É o que acontece com o seu disco rígido ou o seu SSD. E a gente não pode deixar de fazer uma menção super especial à memória cache. Pensem na cache como o uso de notas adesivas, aqueles post-its, sabe? Em vez do processador andar até a biblioteca central gigante, que seria a memória RAM, toda vez que precisa de algo, ele deixa as coisas mais urgentes anotadas nessas camadas de cache. O nível L1 é minúsculo e quase instantâneo, fica ali dentro dele. O L2 é intermediário e o L3 é maiorzinho, servindo como a última ponte antes de ter que fazer a longa viagem até a RAM. Isso economiza um tempo absurdo. Olha só como essa tabela ilustra de forma brilhante as nossas opções de armazenamento permanente. O HD magnético tradicional é aquele que guarda muita coisa e é barato, mas tem peças móveis frágeis e é bem mais lento. Aí vem o SSD, usando memória flash. O desempenho dele vai nas alturas e é super resistente, mas o custo pesa um pouco mais. E o bom e velho pendrive nos dá aquela mobilidade incrível com um equilíbrio bem legal entre capacidade e segurança contra pancadas. Muito bem, chegou o grande momento. Se são 5, a fábrica em ação. Vamos juntar todas essas peças e visualizar o ecossistema funcionando. A fábrica está oficialmente aberta, e o processador, como a gente viu, é o chefe absoluto daqui. O cara simplesmente não para nunca. A cada milissegundo ele está lá distribuindo tarefas, tomando decisões vitais e enviando ordens expressas para garantir que a nossa produção digital não congele de jeito nenhum. E onde os operários ativos trabalham? Na memória RAM. Ela funciona como aquele grande escritório de mesas livres. O chefe pede um arquivo, o pessoal busca no arquivo morto e espalha nessa mesa da RAM para trabalhar rapidinho. Mas detalhe, no fim do expediente, quer dizer, quando você desliga a máquina, todas essas mesas são completamente limpas e esvaziadas para receber o próximo turno no dia seguinte. Agora, e se o chefe precisa de um design em 3D super complexo ou rodar um vídeo pesado? Aí ele chama o artista especialista da fábrica, a placa de vídeo, a famosa GPU. Esse artista é tão eficiente que ele tem o próprio ateliê e a própria memória privada, a VRAM. Assim, ele trabalha nos gráficos pesados sem bagunçar as mesas de escritório lá da memória RAM. Certo? E os documentos que não estão sobre a mesa agora, eles ficam no armazenamento, que atua como os vastos e escuros arquivos de aço da nossa fábrica, guardando fotos, programas e documentos com toda a segurança. Paralelo a isso, a placa de rede atua como a sala de correios, despachando e recebendo pacotes da internet incansavelmente, garantindo que a nossa fábrica consiga conversar com o mundo inteiro. Só que tem um detalhe. Esse ritmo de trabalho alucinado gera muito suor e calor. É aí que entra o cooler. Ele é o nosso sistema de ar-condicionado industrial que impede que os trabalhadores entrem em colapso térmico. E, claro, a fonte de alimentação. Ela é a usina da fábrica, pegando energia bruta, filtrando direitinho e entregando a eletricidade exata que cada departamento precisa. Se ela falhar, a fábrica inteira apaga na mesma hora. Vamos dar mais um passo para entender como isso se constrói na logística. A comunicação lá dentro não acontece por mágica, não. Ela viaja pelas estradas e rodovias internas, que a gente chama de barramentos. Temos vias exclusivas para transportar o produto em si, que são os barramentos de dados. Temos rodovias de endereços, que funcionam como os mapas de entrega. E temos as estradas de controle, que agem exatamente como semáforos, impedindo que a fábrica vire um caos completo. E é por isso que entender como um computador funciona vai muito além de só decorar siglas. É conseguir enxergar esse balé incrivelmente complexo e orquestrado entre o hardware e o software que acontece em nanosegundos sob os nossos dedos. Quando a gente domina a mecânica dessa fábrica de ideias, passamos a controlar a ferramenta em vez de sermos controlados por ela. A infraestrutura está prontinha, operando na capacidade máxima. A grande pergunta que eu deixo para vocês pensarem agora é: qual será a próxima grande ideia genial que essa fábrica vai ajudar a trazer para a nossa realidade? Fica a reflexão, continuem curiosos e a gente se vê na nossa próxima exploração.